sai da frente, abre a janela da tua cabeça e vem. 6 chás antigos que podem ajudar a desbloquear a sua pineal e a expandir sua consciência. Eu sou Eduarda e nos próximos minutos vou te guiar por plantas que carregam histórias, sabores e um convite para ouvir mais fundo, com cuidado, intenção e respeito. Antes de falar de ervas, preciso dizer o essencial. A glândula pineal, também chamada de terceiro olho por muitas tradições, é uma pequena estrutura no centro do cérebro ligada ao ciclo do sono, ao ritmo circadiano e à produção de melatonina. Em muitas culturas, ela é vista como um portal para sonhos mais vívidos, intuição e percepção ampliada. Há hipóteses e relatos sobre substâncias ligadas a estados alterados, ideias discutidas em círculos científicos e espirituais, mas não vamos apresentar aquilo como verdade absoluta. Aqui eu trago relatos, uso tradicional e formas seguras de aproximar-se desse trabalho interior. Evite promessas fáceis, plantas são parceiras, não garantias. Se essa conversa estiver te chamando, deixa nos comentários qual desses chás você já experimentou ou qual você tem curiosidade de provar. Fica comigo porque mais adiante eu também mostro pequenas práticas rituais e cuidados importantes. Começo com Artemísia. Conhecida desde a antiguidade, Artemísia foi associada a sacerdotisas e a rituais noturnos. Na Europa medieval, ela foi tanto remédio quanto objeto de medo. Era considerada planta de limiar. Quem a tomava dizia visitar sonhos mais nítidos e fronteiras entre o dia e a noite. Hoje, muita gente usa Artemísia para favorecer sonhos vívidos, sonhos lúcidos e para afinar a percepção intuitiva. O efeito que muitos relatam é uma suavização das fronteiras oníricas, sonhos com cores mais intensas, sensação de despertar dentro do sonho e uma intuição mais palpável ao acordar. Em termos práticos, recomendo uma infusão leve. Para uma xícara, cerca de 250 a 300 ml, coloque uma colher de chá rasa da erva seca, água quase fervente, deixar em infusão por 5 a 7 minutos e coar. Beba à noite, 1 hora antes de deitar. Frequência sugerida, 1 vez por semana inicialmente, no máximo 1 a 2 vezes por semana, conforme sua sensibilidade. Atenção! A Artemísia contém compostos que não são indicados em grandes quantidades. Gestantes e pessoas com histórico de convulsões ou em uso de medicação específica devem evitar e consultar um profissional. Use sempre com moderação e observe como seu corpo reage. Passo ao capim-limão, também chamado de capim-santo. De origem tropical, é presente em tantas casas que talvez você o conheça pelo aroma cítrico que acalma. Nas tradições de muitas linhas populares, o capim-limão é usado para limpar o ambiente, aquietar a mente e facilitar o sono restaurador. E o sono de qualidade é fundamental para qualquer processo de abertura interior e para a saúde da pineal, que opera muito a partir dos ciclos de luz e escuridão. Subjetivamente, o capim-limão tende a trazer calma, redução da ansiedade leve e um sono mais profundo, propiciando sonhos que parecem mais organizados, naqueles dias em que nossa mente precisa digerir emoções. Preparo simples: 1 colher de sopa de folhas secas para 1 xícara de água, infusão de 7 a 10 minutos. Melhor tomar à noite antes de deitar. Frequência recomendada: pode ser usado com mais regularidade, 3 a 4 vezes por semana, como um chá cotidiano para a higiene do sono. Contraindicações: gestantes devem consultar médico, pessoas que fazem uso de medicamentos sedativos ou anticoagulantes devem checar interações com profissional de saúde. Agora, uma combinação que eu adoro pela clareza sensorial: hortelã com alecrim. Separadas, são plantas conhecidas. Juntas, criam um chá que estimula a mente com leveza e, ao mesmo tempo, traz um campo de atenção mais lúcido, ótimo para práticas de meditação curta e para preparar o terreno antes de uma sessão de trabalho com sonhos ou contemplação. O alecrim traz uma sensação de foco e memória mais presente. A hortelã oferece frescor e calma. Juntas, podem ajudar a desembaçar a mente sem agitar em excesso. Receita segura: para 300 ml de água, use 1 colher de chá de hortelã seca e meia colher de chá de alecrim seco. Infusão de 5 a 7 minutos com água quase fervente. Tome preferencialmente pela manhã ou no fim da tarde, quando você quer clareza, mas sem insônia à noite.
Frequência: 3, 4 vezes por semana é razoável. Quem sente muita sensibilidade ao alecrim deve começar com menor quantidade. Atenção: pessoas com epilepsia ou que fazem uso de medicamentos epilépticos devem evitar o uso de alecrim em doses concentradas. Gestantes também precisam de cautela. Alfazema, ou lavanda, entra aqui como um bálsamo. Ao falar de expansão da consciência, não é só sobre abrir algo. Às vezes, é preciso desacelerar e criar espaço. A alfazema tem longa história ritual e doméstica. Foi usada em banhos, defumações suaves e como remédio para a inquietação. Ela afina a sensibilidade, suaviza a ansiedade e pode tornar o sono mais profundo, promovendo sonhos mais simbolicamente ricos. Quem toma alfazema descreve um cheiro que puxa memórias, um relaxamento que facilita a contemplação interior. Preparo: para uma xícara, 1 colher de chá de flores secas, infusão de 5 a 10 minutos. Melhor noite antes de dormir, como rotina de higiene do sono. Frequência: diária ou 3, 4 vezes por semana sem problemas, mas evitar uso prolongado em concentração alta. Gestantes e lactantes consultem um profissional. Nota: óleos essenciais de lavanda são potentes. Aqui falamos da infusão de flores, uma prática tradicional e moderada. Damiana é uma erva cheia de história nas Américas. Para povos meso-americanos, era parte de rituais e remédios. Na tradição popular, ganhou fama por auxiliar relaxamento, estimular sonhos e, para alguns, aumentar sensação de leveza emocional. É chamada por alguns de planta abridora de portas sutis. Não como milagre, mas como companheira para quem busca intuição mais desperta. Efeitos relatados incluem sonhos mais vívidos, sensação de bem-estar e, para alguns, inspiração criativa. Preparo: para 250 a 300 ml de água, use 1 colher de chá a 1 colher de sopa da erva seca. Infusão de 10 a 15 minutos. Tomar preferencialmente à noite ou no fim do dia. Frequência: 2 a 3 vezes por semana. Para pessoas sensíveis, começar com menos. Contraindicações: gestantes e lactantes devem evitar. Pessoas em uso de antidepressivos, anticoagulantes ou com diabetes, trocando medicação, devem consultar médico, pois Damiana pode interagir em alguns casos. Como sempre, observe a resposta individual. Por fim, o lótus azul. Planta de mistério e beleza, o lótus Ninfeia caeruleia, o chamado lótus azul do Nilo, foi reverenciado no Egito Antigo, ligado ao amanhecer, ao renascimento do sol e a estados de sonho. Em contextos rituais, era usado para meditação e para favorecer um relaxamento que abre espaço para experiências interiores, imagens, sonhos leves, sensações de expansão. Os relatos de uso descrevem uma leve sensação de euforia calma, aumento na vivacidade dos sonhos e uma suspensão do tempo cotidiana por alguns minutos. Preparo simples e moderado: 1 colher de chá da flor seca para 250 ml de água. Infusão de 10 a 15 minutos. Tomo como chá noturno ou em práticas meditativas curtas. Frequência: 1 a 2 vezes por semana para quem busca efeitos sutis. Atenção! Evitar misturar com bebidas alcoólicas ou sedativos. Gestantes e pessoas em uso de medicação devem consultar um profissional. Antes que eu siga, uma nota cerimonial e necessária. Muitas tradições trazem ao centro a ayahuasca como medicina poderosa de visão. Ela tem seu lugar em rituais específicos e exige preparação, guia e licença cultural. Não inclua a ayahuasca nos 6 chás que estou apresentando aqui. Se você tem curiosidade por esse caminho, procure centros reconhecidos, guias experientes e atente-se à legalidade no seu país. Nunca tente reproduzir ou preparar substâncias cerimoniais sem acompanhamento qualificado e sem entender riscos médicos e legais. Voltando às nossas plantas, talvez você esteja se perguntando como transformar uma xícara em prática real. Aqui vão passos práticos e ritualizados, simples, respeitosos e seguros para acompanhar o uso de um desses chás e aumentar a chance de experiências significativas. Primeiro, intenções. Antes de preparar, defina uma intenção breve e clara. Pode ser tão simples quanto "quero ouvir meus sonhos" ou "busco mais calma e clareza". Escreva em um papel, fale em voz baixa ou apenas mentalize. A intenção não força nada, ela orienta a sua atenção. Segundo, ambiente.
Escolha um lugar tranquilo, com pouca luz ou luz amena, uma música suave se for do seu gosto ou silêncio. Acenda uma vela se isso ajudar você a entrar no modo ritual. Trate a planta com reverência. Prepare-se para observar, não para buscar um resultado. Terceiro, preparação. Faça o chá com atenção plena. Perceba o aroma, a cor, o calor da xícara nas mãos. Sente-se confortavelmente. Beba devagar, com respirações profundas. Evite misturar muitas plantas ao mesmo tempo. Para começar, escolha uma, ou no máximo duas que se harmonizem. Por exemplo, hortelã com alecrim. Observe se há reações distintas. Registre no seu diário de sonhos ou de sensações ao longo dos dias. Quarto, prática pós-chá. Se for noite, vá para a cama com um caderno ao lado. Caso uma prática meditativa, faça 10 a 20 minutos de respiração consciente após terminar a xícara. Se aparecerem imagens ou pensamentos fortes, anote. Um diário é uma ferramenta poderosa para acompanhar mudanças sutis na percepção e na qualidade dos sonhos. Quinto, frequência e paciência. O trabalho com plantas e a abertura da sensorialidade não costuma ser instantâneo. Comece devagar, mantenha registros por semanas, observe padrões. Algumas pessoas percebem diferença nas primeiras sessões, outras só notam após um mês de práticas regulares e rotineiras de sono e atenção. Quanto a combinações e segurança, prefira não somar muitas plantas ao mesmo tempo. Algumas combinações cotidianas são seguras, por exemplo, capim-limão com alfazema para sono, hortelã com alecrim para clareza diurna. Mas, se você faz uso de medicamentos, principalmente antidepressivos como ISRS, inibidores da MAO, anticoagulantes, sedativos, medicações para hipertensão ou diabetes, procure orientação médica antes de usar chás regulares. Gestantes e lactantes devem evitar a maior parte destas plantas como uso rotineiro sem acompanhamento. Pessoas com histórico de transtornos psiquiátricos, condições cardíacas ou que usam medicamentos controlados devem consultar um profissional de saúde antes de qualquer uso ritual. Outra camada importante é a origem das plantas. Prefira fornecedores confiáveis, orgânicos quando possível e praticantes que respeitam a cadeia de origem. Muitas dessas ervas vêm de ecossistemas e culturas que merecem reconhecimento. Se for possível, apoie pequenos produtores e comunidades locais. E nunca banalize um saber tradicional. Honre o fato de que muitas dessas plantas foram cuidadas por gerações. Se algo não parecer bem, náusea intensa, palpitações, confusão que não passa, interrompa o uso e procure orientação médica. Não é motivo para pânico, mas sim para cuidado. Agora eu quero deixar algumas dicas práticas que uso com quem busca o trabalho com sonhos e com a pineal de forma responsável. Primeiro, higiene do sono. Reduzir luzes fortes à noite, diminuir telas 1 hora antes de dormir e manter horário regular de sono já ajuda muito. Segundo, jejum extremo ou mistura de várias práticas sem acompanhamento não é necessário nem recomendado. Terceiro, respiração consciente diária, 5 a 10 minutos, fortalece a presença, que é a base para perceber sutilezas. Quarto, registros. Anote sonhos ao acordar. Por vezes, a mudança ocorre quando você aprende a reconhecer os signos que a planta desperta. Lembre-se também da escuta e da humildade. Plantas são mestras, não ferramentas para controle. Elas respondem a quem as chama com respeito. Em muitos relatos, o que transforma não é tanto o chá, mas o conjunto, intenção clara, sono restaurador, diário, ambiente sagrado e repetição paciente. Sobre legalidade, as 6 plantas que apresentei, artemísia, capim-limão, hortelã, alecrim, alfazema, damiana e lótus azul, geralmente são legais para uso como chás em muitos países, mas legislações variam. A ayahuasca, por exemplo, tem status legal diferenciado em alguns lugares e é estritamente cerimonial em outros. Pesquise as leis locais antes de qualquer escolha e, se for buscar vivências mais intensas, recorra a centros reconhecidos e facilitadores que atuem de forma ética. Para concluir, o caminho de expandir a consciência passa por pequenas práticas regulares, companhia segura e muita observação. As 6 plantas que te apresentei são convites diferentes, umas que acalmam e preparam o sono, outras que clarificam a mente,
Outras ainda que tocam memórias antigas e imagens oníricas. Não há fórmula mágica. A repetição amorosa, respeito e cuidado consigo mesmo. Se você gostou deste mergulho e quer um material mais completo, com protocolos rituais detalhados, meditações guiadas para antes e depois do chá, listas de fornecedores confiáveis e um caderno de registros pronto para imprimir, eu preparei um guia digital que organiza tudo isso de modo seguro e acessível. O link está no primeiro comentário fixado. Ele não oferece receitas de substâncias controladas nem substitui aconselhamento médico. É um apoio prático para quem quer aprofundar com responsabilidade. Peço com reverência que cada xícara seja um encontro gentil com aquilo que já vive dentro de você. Que haja paciência para o processo, respeito pelas plantas e cuidado consigo mesmo. Obrigada por estar aqui. Quando experimentar algum desses chás, volta e me conta. Qual foi a sensação? Compartilhe nos comentários.